hoje para louvar a Deus e agradecer por esse presente, esse privilégio, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui até alguns meses atrás, quando nada disso ainda, quando tudo isso era só um desejo, um projeto, um desenho, talvez não tenha a dimensão da grandeza do que Deus realizou aqui. Nós louvamos a Deus e eu agradeço ao Senhor, porque eu tive esse privilégio de poder me alegrar com o Senhor e ter a experiência de noites, madrugadas aqui, com muita dificuldade. Nós percebíamos noites bastante frias, desafiadoras, mas o Senhor é fiel. Então, ver tudo que Deus realizou, a forma como Deus fez, os caminhos e o tempo que Deus preparou para tudo isso, é motivo de louvor, de gratidão, de exaltação ao nome do Senhor. E sabemos que é só o começo de coisas muito maiores que Deus ainda há de fazer. Por isso, eu agradeço ao meu Senhor por essa diversidade de experiências que Ele tem me dado na caminhada. Eu digo que ter pisado aqui no Bom Samaritano, acredito que muitos deveriam pisar aqui para entender o que é reino de Deus, para entender o que é chamado de Deus, para entender o que é o verdadeiro poder de Deus na vida de uma pessoa. Então, Deus continue abençoando. Pastor Moisés, muito obrigada, tá, Pastor Moisés, por todo acolhimento, por todo carinho, toda receptividade, toda confiança. Muito obrigada ao Senhor, à irmã Michele, muito obrigada ao Mateus, a toda essa casa. Que Deus continue o preservando. O que eu desejo para o Senhor é que, mesmo com tantas mudanças, tantas influências, o Senhor continue sendo guardado. O seu coração, o seu caráter continue sendo guardado em Cristo. Porque enquanto o Senhor permanecer guardado em Cristo, coisas extraordinárias o Senhor fará e realizará por meio da sua vida. Deus abençoe a todos os ministros que estão aqui. Gessé acabou comigo, né? Muito obrigado por sua vida, tá? Deus continue te sustentando, tá bom? Alisson, Deus abençoe. Jackson e Thalita, que são amigos, né? Pessoas muito especiais para nós. Deus abençoe. Eu sinto saudade de encontrar Jackson. Depois a gente fala por quê. Acho que nem precisa, né? Muito obrigada, tá, Jackson, por sua vida, por sua casa. Deus é muito fiel. E a toda a equipe do Bom Samaritano, porque ninguém trabalha sozinho. Existem os bastidores, existe um dia a dia. Para nós chegarmos aqui, um dia a dia muito cansativo, muito exaustivo, com muita entrega, aconteceu. Então, Deus abençoe a cada um e também os meus queridos irmãos lá da Academia de Pregadores, que também trabalham com muito compromisso, com muita seriedade naquilo que diz respeito ao reino de Deus. A todas essas mulheres maravilhosas, essas amigas lindas que estão aqui, que entraram em contato, a gente vai aí para te abraçar. Muito obrigada por esse carinho. Isso vem da parte de Deus para o nosso coração, né? Deus continue abençoando. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia. Eu quero ler um versículo, Salmo 86. Eu só quero ler o versículo 10. Salmo 86, versículo 10, para a nossa meditação esta noite. Se não for ferir a liturgia, não esquece, vocês leem em pé, pode ficar em pé, tá bom? Se faz a leitura em pé, pode ficar de pé. Tá bom? Glória a Deus. Salmo 86, versículo 10, diz assim:
Pois tu és grandes e fazes coisas maravilhosas. Somente tu és Deus. Eu quero ler novamente esse versículo com você. Você, por favor, leia juntamente comigo mesmo aí na sua versão. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Pois tu és grandes. Bendito, amigo, amado, insubstituível, incomparável, meu amigo perfeito e fiel, meu amado amigo Espírito Santo, minha força, minha sabedoria, minha capacidade, a graça do céu sobre mim. Eu te peço, meu amigo, permanece comigo, esteja comigo e também com a sua igreja, e glorifica apenas o teu nome, meu amigo. É o que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Você já deve ter ouvido falar a respeito de 7 maravilhas. A história da humanidade, ela é dividida em história antiga e história moderna. A história antiga, ela traz a marca de 7 construções exuberantes. Construções que estavam muito além de toda a capacidade daquele tempo. Construções que impactaram o mundo, não só por sua estrutura física, mas também pela história que carregam. Quando eu olho para o mundo antigo, eu encontro essas 7 maravilhas do mundo antigo, entre elas os jardins suspensos da Babilônia, a pirâmide de Gizé e o farol de Alexandria. Construções magníficas. E para a Idade Moderna também foram eleitas 7 construções maravilhosas, que marcam a Idade Moderna, trazem consigo a sua glória, a sua grandeza. Eu estou falando de construções que até mesmo desafiam a gravidade. E entre essas construções do mundo moderno, há pouco tempo, alguns anos atrás, foi considerado até mesmo Cristo Redentor lá na minha cidade, no Rio de Janeiro. Mas não só esse, a Muralha da China, o Coliseu da Itália. Todas essas construções são feituras humanas que podem se deteriorar com o tempo, que podem, com o tempo, se desgastar pela ação do vento, pela ação da chuva, pela ação até mesmo da fúria do homem, da falta de valorização e reconhecimento humano. Tanto é que todas essas maravilhas, para subsistirem, precisavam continuamente de manutenção, de cuidado, de reparo, porque é coisa que, por ser natural, se desgasta com o tempo, tem a possibilidade de gastar-se, de deteriorar-se. Então precisa de cuidado, precisa do reparo, precisa da atenção. Mas Davi, porque esse Salmo 86 é uma oração de Davi, ele vai fazer uma declaração a respeito de Deus, que não aparece só no Salmo 86, mas em muitos outros versículos e pontos da Bíblia, em que ele vai dizer que o Deus que ele serve
o Deus que nós servimos, que esse Deus é um Deus grande e que faz maravilhas, porque só Ele é Deus. Davi declara que esse Deus, Ele é um Deus grande, que realiza maravilhas, porque Ele é maravilhoso. Realiza maravilhas, porque Ele é maravilhoso. Realiza maravilhas, porque Ele é maravilhoso. E eu entendo que Davi, então, reconhece os feitos de Deus, os níveis de manifestações maravilhosas de Deus em relação a Ele e em relação ao seu povo. Pensando na declaração de Davi e pensando nessa busca humana de querer encontrar nessa existência coisas maravilhosas, ou que representem coisas maravilhosas, que venham encantar o coração a ponto do homem ficar estonteado e declarar: é maravilhoso. Então, pensando nessa declaração de Davi e pensando nessa busca humana por aquilo que é maravilhoso no âmbito natural, quando escolhe maravilhas nesse mundo, eu quero esta noite falar apenas sobre 7 maravilhas de Deus para nós. E quando eu penso, eu só quero falar de 7, porque o Davi que declara um Deus de maravilhas, oh, aleluia, ele sabe e ele declara que o que Deus faz é maravilha, desde a sua autoexistência até a sua manifestação a nós. Então, quando eu penso e eu separo pelo menos 7 maravilhas de Deus, e vou enxugar bastante para dar tudo certo, eu declaro e eu penso e eu expresso que, para mim, a primeira grande maravilha da parte de Deus é a formação do homem. Gênesis capítulo 2 vai me dizer que do pó da terra Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus já havia criado, realizado outros feitos maravilhosos, mas a formação do homem, a quem Ele especialmente, de uma forma muito peculiar, Ele, aleluia, formou, é esplêndido para mim. Eu não sei para você, mas na criação, o nível se eu pudesse nivelar um dos mais altos níveis de maravilha, eu diria que era a formação do homem. Você deve ter ouvido, quem aí acompanha a academia de pregadores e faz os seus cursos teológicos, sabe que há uma conversa teológica, porque até um tempo nós só imaginávamos Deus formando o homem, um boneco de barro formado com as suas mãos, com o seu DNA, e de repente nós encontramos uma outra interpretação, que na verdade é o sacudir da poeira, é o movimento do pó da terra é que forma o homem. E é maravilhoso, porque dentre tantas coisas perfeitas, Ele escolhe o barro, Ele escolhe o pó. É maravilhoso, porque Ele, sendo Deus, enxerga no pó, reconhece no pó, separa o pó, aleluia, a matéria-prima, como já foi cantada esta noite, para a realização de uma grande obra. Para mim, a primeira maravilha é Deus dar vida ao pó, é Deus dar palavra ao pó,
É Deus dar governo ao pó. É Deus dar autoridade ao pó. É Deus dar graça ao pó. Mas como pode, já tinha ouro, já tinha prata, já tinha pedras preciosas. Mas esse Deus diz, não, eu prefiro pó. Eu vou entregar a minha grandeza ao pó. Eu vou entregar a minha porção ao pó. A primeira grande maravilha é Deus ter achado graça no pó. Você pode repetir comigo, meu Deus. Diga mais alto, meu Deus. Achou graça no pó. Escolheu o pó. Soprou vida no pó. E se fez homem por causa do pó. Que Deus é esse? A primeira grande maravilha é um Deus poderoso amar o pó. Esse pó está formado. Um pó formado com autoridade. Um pó formado com governo. Um pó formado com comunhão perfeita. Um pó agora que se move, que se comunica, que domina, que dá ordem. Aleluia! Um pó que tem autoridade, mas o pó insatisfeito com o que tinha. Olha como o culto é maravilhoso. O pó insatisfeito com o que tinha, aleluia, desejou ter mais. E o adversário, aleluia, assedia o pó que era só uma poeira, mas que agora fala, mas que agora adora, mas que agora se comunica, mas que agora governa. Esse pó achou pouco, e esse pó envolvido, assediado pelo inimigo, quebra a comunhão com o seu Criador. E no capítulo 3 do Gênesis, você encontra, aleluia, um homem rompendo, quebrando a aliança pela ingratidão, pela desobediência. O homem agora se distancia de Deus. Se não tivesse mais a Bíblia escrita a partir dali, e fosse entregue a homens que não conhecem Deus, que não conhecem propósito de Deus, e dissesse para ele, escreve a partir daqui o que vai acontecer, o que pode acontecer, como essa ofensa ao Criador, ela vai terminar. Talvez um homem sem conhecer a Deus escrevesse, a partir daí ele descartou, a partir daí ele substituiu, a partir daí ele foi em busca de uma nova matéria, uma matéria mais excelente, uma matéria mais poderosa. Só que como não foi colocado na mão do homem para decidir o destino, no capítulo 3 eu encontro o que eu classifico como a segunda maior maravilha de Deus. É quando após pecar, após romper a aliança, após demonstrar ingratidão, desce Deus de novo no jardim, chama o homem para uma conversa, e nessa conversa, aleluia, dá a ele a oportunidade de declarar o pecado. E quando ele declara, ele começa, aleluia, a disciplina, porque ao invés de descastar, ele prefere disciplinar. Porque ao invés de jogar fora, ele prefere disciplinar. Ele julga e lança uma palavra de condenação contra a serpente, representada pelo mal, e ainda diz para ela, do ventre da mulher, aleluia, nascerá este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que é isso? O Deus que continua amando o pó. Você pode dizer para pelo menos 3, apesar de tudo, Deus continua amando o pó. Diga para 3, apesar de tudo, ele ainda ama o pó. Apesar de tudo, ele ainda ama o pó. Apesar de tudo, ele ainda ama o pó.
Apesar de tudo, Ele ainda ama o pó. Apesar de tudo, Ele ainda ama o pó. E a segunda maravilha é Ele dizer, ao invés de descartar, eu vou restaurar. Ao invés de substituir, eu vou restaurar. Ao invés, aleluia, de lançar fora, eu vou restaurar. E a primeira, a segunda grande maravilha para mim é Deus declarar, apesar do erro, eu continuo amando o pó. A segunda grande maravilha é o projeto de redenção. É quando, ao invés de lançar fora, Ele prefere arrumar, consertar, resgatar, refazer, reencaminhar. É a segunda grande maravilha. E os homens, a partir de então, se arrastam, tentando viver segundo a sua própria força, sua própria capacidade. Se arrastam tentando viver segundo o seu próprio entendimento, o seu próprio conceito. Os homens se arrastam e vão se arrastando por gerações, porque homem sem Deus se arrasta. Homem sem Deus se arrasta. Eles se arrastam e há uma promessa. Essa promessa foi feita lá no Éden, quando parecia que o adversário havia vencido e que nada mais poderia ser feito. Essa promessa é feita lá. Há uma expectativa de quando a grande redenção, a grande restauração vai acontecer. Milênios se passam e o homem se arrastando, procurando com a sua força, procurando com sua capacidade, procurando com seu próprio entendimento a respeito de Deus. Agora uma comunhão limitada, agora um contato limitado, uma comunicação interrompida. Esse homem vai se arrastando sem Deus, mas com uma expectativa, a expectativa da restauração plena. E é por causa dessa promessa feita e dessa expectativa da restauração completa é que eu me deparo com a terceira grande maravilha de Deus. A terceira grande maravilha é João que descreve de uma forma poética e verdadeira no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo: e o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre os homens. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Oh, aleluia! Que outro Deus deixaria sua glória para resgate de pó? Que outro Deus abriria mão da sua grandeza, da sua majestade, se limitaria em todos os seus atributos? Por quem? Por causa de pó, por causa de um projeto inicial que houve, aleluia, uma interferência do maligno. É maravilhoso, porque a terceira maravilha é Deus se fazer homem, é Deus abrir mão da sua grandeza e também abrir mão da sua glória para poder alcançar um pecador. Não é um justo, é um pecador. Ele deixou a sua glória e ele veio. Por que ele veio? Porque todo exército no passado entendia uma coisa: todo líder de exército, todo general, a maior glória para ele é quando ele consegue invadir o território do inimigo. Preste atenção.
e tomar desse inimigo o melhor que ele tem. É a maior glória. Então, o adversário da alma, Carol, ele entra na casa de Deus e ele consegue assediar e, entre aspas, tomar o melhor de Deus. Só tem um jeito, pastor Moisés, numa guerra como essa, de restaurar a honra comprometida. Só tem um jeito entre os generais e o guerreiro de restaurar a vergonha e a honra comprometida do inimigo ter entrado na sua casa e ter tomado aquilo que é seu. Que jeito é esse? É o general que sofreu um embate do inimigo, descendo na casa do adversário e tomando de volta o que é seu. Foi isso que Jesus fez. Veio na casa, porque este mundo com esse sistema jaz do maligno. Então, quando o céu se reúne, quem irá tomar de volta aquilo que foi arrancado, aleluia, do dono da casa? O Filho de Deus diz: deixa que eu piso no território do inimigo e eu resgato de novo, Pai, aquilo que te pertence. A terceira maravilha é um Deus que desce à terra, que se faz homem, que se submete a uma carne mortal, que se submete à fome, à sede, à perseguição, à humilhação e a um resquício de glória, porque tudo isso que nós apresentamos aqui é só um resquício de glória. Vai melhorando aos poucos até ser o tempo perfeito. É só uma porção da glória. Paulo vai dizer que tudo que nós temos aqui é em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vir aquele que é perfeito, aquilo que era só uma parte, só uma fagulha, mas é tão bom, mas é só uma parte, mas é tão maravilhoso, mas é só uma parte, mas me levanta em tempos difíceis, é só uma parte, é só uma ínfima porção, diante de tudo aquilo que ainda está para ser derramado, porque por mais que se receba aqui, ainda não é tudo, é só uma parte. Então, uma das maiores maravilhas, a terceira, é ele se fazer homem, mas a quarta é ele se sujeitar à cruz. A quarta maravilha é um Deus que se submete, se apresenta como cordeiro puro e imaculado para ser sacrificado. Se entrega para derramar o seu sangue, para que pecadores tenham acesso novamente ao trono da graça. Ele se entrega e derrama o seu sangue, para que pecadores tenham a aliança restaurada, e possam agora, sem intermediários, ter acesso direto a Deus, ter acesso direto ao Senhor, ter autoridade sobre mal e voltar a ser um representante de Deus na terra. E esse Deus se submete ao vitupério, se submete à vergonha, à humilhação. É uma madrugada inteira de açoites, de chicotes, de retaliações, de humilhação, de vergonha. Por quem? Pelo pó. Pelo pó. É uma noite inteira com autoridade que poderia lançar por terra o inimigo, se sujeitando a uma dor. Porque a dor que ele sofreu, eu por mim mesma nunca poderia sofrer.
e resgatar a minha alma diante do Senhor. Ele levou as minhas feridas, e por suas pisaduras nós fomos, aleluia, sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. É ele tomando o lugar do pó para restaurar um propósito comprometido pela desobediência. A quarta maravilha para mim, Raquel, é um Deus que se submete à humilhação de homens, à vergonha. É um Deus que é exposto, carregado pelas ruas de Jerusalém, cuspido, açoitado, envergonhado, humilhado, até chegar ao Gólgota e ali ser pregado numa cruz de madeira, como se fosse um malfeitor, e tudo isso por amor a pó. É isso aí que Davi diz: Jesus maravilhoso. Ele suporta isso tudo por amor a pó, para restaurar a vida ao pó, para dar direito ao pó de comunhão perfeita, para levar o pó de volta, para levar o pó de volta ao jardim, para restaurar a história do pó. E aí, às 15 horas, depois de muita vergonha, a hora nona, ele entrega o seu espírito por quem? Entrega pelo pó. Que tristeza, que dor, que angústia. Mas no domingo pela manhã, elas que passaram mais de 3 anos o acompanhando e sustentando o ministério dele, fazendo com que o ministério dele acontecesse, apoiando, mesmo que de maneira sutil para não ferir tanta cultura. Elas que perceberam que Nicodemos e José de Arimateia não tiveram muito tempo para organizar o sepultamento e fazer de forma perfeita. Ainda que Nicodemos tenha derramado 45 litros de bálsamo de nardo puro, aleluia, com especiarias, elas não estão contentes, elas estão ao pé da cruz, elas vão até a boca do sepulcro, aleluia, que o recebe, e quando elas saem dali, elas já saem combinada: quando o sábado terminar, a gente volta. Quando o sábado terminar, a gente volta. E volta porque, ainda que sobrar só osso, a gente quer continuar adorando, porque nós reconhecemos quem Ele é. Eu amo esse texto, Raquel, porque esse texto, Jussara, me aponta um Cristo que das 15 horas desta sexta-feira até o fim do sábado, início do domingo, esse Cristo não cura, não liberta, não sara, não levanta. Ele está em silêncio, e no tempo do silêncio estão ela planejando: quando o sábado acabar, a gente continua adorando. Quando o sábado terminar, a gente continua adorando. Que choque para uma sociedade consumista, materialista, hedonista, que só quer receber, quer ter, quer alcançar, quer conquistar. Agora, Alisson, ela diz: não é pelo que ele faz, deixa eu continuar caminhando, porque é por aquilo que ele é. Ele não cura cegueira mais, Ele não levanta paralítico, Ele não cura enfermo, nem expulsa demônio,
Quem foi que disse que nós andávamos com Ele por isso? Nós andamos por Ele, é por aquilo que Ele é, porque nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus. Então, com milagre ou sem milagre, a gente adora. Com resposta ou sem resposta, a gente adora. Com movimento ou sem movimento, a gente adora. Alablasebe erga, porque não é pelo que Ele faz, é por aquilo que Ele é. A gente ainda encontra alguns. De vez em quando encontramos alguns. Ele curou. Ele salvou a criança. Não. Deixa eu adorar. Ele abriu a porta. Não. E aí? Deixa eu adorar. Ele curou a enfermidade. Não, está aqui ainda. Deixa eu adorar. Ele mudou a estrutura. Não, está tudo do mesmo jeito. E aí? Deixa eu adorar. Nunca foi pelo que Ele fez. É por aquilo que Ele é. É por aquilo que Ele gerou da parte dEle em mim. Então, ainda que esteja em silêncio, deixa eu continuar buscando nele próprio o motivo para adorar. Escolha um irmão bem bonito nesse encontro dos... Escolha um recuperado aí do teu lado. Porque todos nós fomos recuperados. Essa festa não é só de alguém que é este que passou para... É de todo recuperado. Tem recuperado aqui? Deixa eu ver o recuperado. Deixa eu ver. Tem uma lá. Tem outro lá em cima. Tem outra lá atrás, tem outra aqui no meio, tem outra ali do lado. Onde estão os recuperados? Que reconhecem que nasceram perdidos, mas que na caminhada foi recuperado, porque nasceu sem direito à salvação. Cadê os recuperados? Onde estão os recuperados? Aleluia, cadê os recuperados? Deixa a gente adorar. Eu amo esse texto porque eles não podem ir. Mas elas não representam ameaça nenhuma. Não fica batendo nos homens, covardes em casa, trancados com medo. Elas também sentiram medos, mas tinham direito, porque quem olhava dizia: o que elas podem fazer? Aquela cultura diz: são muito vulneráveis. E lá estão indo as beatas a essa hora da manhã. O que a gente faz? Para ou deixa ir? Alguém diz: deixa ir. São muito vulneráveis. O que elas podem? Que tipo de risco e de ameaça elas podem representar? Deixa passar. Que engano. É gente que ainda não entendeu o que Deus faz através de um vulnerável. Diga para o teu irmão: tem gente que ainda não entendeu o que Deus pode fazer por meio de um vulnerável, que aparentemente não carrega ameaça de risco para ninguém. Lá vão as vulneráveis, e quando elas chegam, a quarta maravilha está lá. A próxima maravilha está lá. Que maravilha é essa? É uma tumba vazia. Nunca nenhum outro Deus foi se visitar a tumba e achou a tumba vazia. Nenhum outro Deus antes havia operado esse nível de maravilhas. Procuram, quando elas chegam, a tumba está aberta. E a próxima maravilha, a quinta maravilha está ali. Um Deus que venceu a morte. Relembra aí para o teu
irmão, ele venceu a morte, meu irmão. Ele venceu a morte. Traz à tona o coração dele e diz: nunca nenhum outro venceu o que ele venceu. Ele é o único que venceu a morte. E tem na mão a chave da morte e a chave do inferno. Que maravilha! E a partir dessa, aí vem a sexta maravilha. Para bater no sexto dia, o dia da formação do homem. Então para equiparar a sexta maravilha ao sexto dia da criação, eu digo que a sexta maravilha é justamente o Deus que volta à vida, que vence a morte, que reassume a sua eternidade, porque por um tempo ele abre mão num espaço de tempo de eternidade, ele se limita e agora ele toma novamente a forma de eternidade. Ele pega de volta a forma de eternidade. E esse Deus vai conversar com o pó. Ele vai conversar com o pó, e conversando com o pó amedrontado de João dentro de um cômodo, com medo do que está lá fora, com medo da relação, conflito na alma, porque pó também tem os seus conflitos. E só tem conflito porque é pó, porque o dia que deixar de ser pó, o conflito acaba. O pó cheio de conflito, com medo. Quem entra sem abrir a porta e sem bater na porta. O pó está trancado com medo e ele entra sem bater na porta. Se coloca entre eles e diz para o pó: receba o meu espírito. Já está soprando ali, soprando aqui, soprando ali. É isso mesmo. Essa noite tem sopro para o pó em conflito. Esta noite tem sopro para o pó em guerra. Esta noite tem sopro do Senhor para os pó com questionamento. Esta noite tem sopro para o pó em angústia. Esta noite tem sopro para o pó em dificuldade. Cadê o pó que precisa desse sopro? O sopro da vida, o sopro e a restauração de confiança. Que maravilha! O sexto, pastor, é um sopro no pó. Porque afinal de contas foi pelo pó. Ele sopra esse pó, mas não termina aí. Porque Lucas vai dizer que ele ainda deseja, depois de tudo, entregar uma porção dele ao pó. Como lá no início. Porque aquele primeiro homem era pleno, era um pó pleno de Deus. E agora ele veio para restaurar, foi isso. E é por isso que ele aparece alguns dias para amenizar o conflito da alma dos pós em angústia, mas que apesar da angústia, ele nunca deixou de amar. E ele diz para esse pó: vem comigo. Está na hora de ser assunto aos céus. E eu preciso ter uma última conversa com vocês. Vamos para o Monte das Oliveiras. E ali reunido com eles, ele vai dizer: olha, pó, ficar em Jerusalém
até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe aquele primeiro propósito do pó perfeito, cheio de Deus? Foi isso que eu vim resgatar aqui. Foi isso que eu vim estabelecer. Então ficai, até que do alto sejais revestidos. E aí, a sexta maravilha acontece. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Naquela reunião, o que não importava a roupa, o sapato, a classe social, a cor da pele, a cor dos olhos, não. O que importava é que estavam todos num só propósito, qual? Até que do alto sejais revestidos de poder. E depois desse derramar, sereis as minhas testemunhas, como deveria ter sido lá no primeiro jardim. Estão todos reunidos, quando de repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como que de fogo. E eles falavam em outras línguas, como o Espírito os concedia que falasse. Pelo amor de Deus, será que isso não te alegra? Não te contenta? Saber que eu, como pó, recebi uma porção da eternidade dentro de mim. E para que essa porção? Para vencer esse sistema, para vencer o pecado, como foi pregado aqui ontem. Para a cada momento, é só por causa dessa presença, pastor Moisés, é que eu me dobro e reconheço o quão falho eu sou, o quão deficiente eu sou, o quão limitado eu sou. É a presença desse pó, aleluia, Raquel, é que me faz reconhecer que por mais que eu me esforce aqui, sem ele eu não alcanço plenamente aquilo que o céu deseja a meu respeito. E essa é a sexta maravilha. A sétima é uma promessa. Porque o verdadeiro crente está aguardando a sétima. O verdadeiro crente não está esperando se a Rússia vai atacar a Ucrânia ou se haverá bandeira de paz. A gente ora por isso. O verdadeiro crente não está preocupado se vai ter que tomar a quarta dose de uma vacina contra a Covid-19. O verdadeiro crente não está preocupado quem vai ser o próximo líder que vai sacudir a nação. Ele ora por isso, mas não é isso que o move. O que move o verdadeiro crente, os recuperados. O que move os recuperados é saber que a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, a dada voz de arcanjo e a trombeta de Deus, alablacebe erga calablaçomenefácia, oh aleluia, a sétima maravilha é quando eu ver o céu se abrindo, o meu Senhor nas nuvens, os seus anjos virem me arrebatar e levar os recuperados com ele para viver com ele eternamente. Aleluia, essa é a sétima maravilha. Que bom. Que bom que ainda tem uns 4 que acreditam nisso. Que bom que ainda tem uns 5 que sonham com isso. Que bom que ainda tem uns 10 que está dizendo, tô doente aqui.
aqui, mas lá eu vou estar curado plenamente. Que bom que ainda existe uns 20 que está dizendo, hoje eu só vejo e imagino como Ele é, mas haverá um dia, e naquele dia eu verei o meu Senhor face a face, eu verei como Ele é. Que bom que tem pelo menos 50 aqui esta noite, que está na prova, mas está dizendo, vai acabar porque daqui a pouco, vai acabar porque daqui a pouco, vai encerrar porque daqui a pouco o quê? O dono da igreja vem buscar a sua propriedade. Porque dentro de pouco tempo, o que há de vir virá, e não tardará. O justo viverá, é pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Oh, aleluia. Eu vou repetir, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Eu vou repetir de novo, mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. O que você quer mais? Pode ficar de pé. Deixa eu te alegrar. Entre uma poderosa, eu falei para você que as manifestações de Deus têm níveis de maravilhas. Aí você vai me perguntar, minha irmã, e aí, como é que fica a minha vida? Calma. Porque entre uma grande maravilha e outra, existem outros níveis de maravilhas se manifestando entre uma e outra. Entre a grande maravilha do derramamento do Espírito, até a poderosa maravilha da igreja sendo resgatada, de Cristo buscando a sua propriedade. Entre essa maravilha e outra, Ele vai liberando porções individuais de maravilhas. Porque alguém pode não se contentar, pastor Moisés, e dizer, mas só isso, foi só receber o Espírito Santo e agora aguardar a vinda de Cristo? Porque para alguém isso é muito pouco. Tem pó que ainda acha isso pouco. Mas de Deus que conhece o pó, Ele diz, eu vou alegrar o coração do pó. Porque entre uma grande maravilha e outra, eu vou liberar algumas maravilhas individuais entre nós. E essas maravilhas individuais, aí sim, uma porta que se abre ali, oh maravilha. Uma cura que Ele realiza aqui, oh maravilha. A salvação de alguém da família, oh maravilha. A restauração de um casamento, oh maravilha. Um livramento, que maravilha. Deixa eu falar e você faz igual o Alisson, que maravilha. Uma porta que se abre. Entre uma grande maravilha e outra, é um filho que se converte. Entre uma maravilha e outra, é um livramento que acontece. Entre uma maravilha e outra, é uma doença que se cura. Entre um problema e outro, aleluia, é uma provisão que chega. Entre uma maravilha e outra, é um ministério que nasce. Entre uma maravilha e outra, é uma restauração de um lugar. Diga para o teu irmão, ainda tem outras maravilhas para você.
Permaneça fiel ao Senhor, que é um Deus de muitas maravilhas. Permaneça fiel. Foca nos altos níveis de maravilhas e se tranquilize, porque as outras maravilhas na caminhada elas vão te alcançando. Mas a melhor de todas é a maravilha da salvação. E eu não posso terminar sem perguntar se há alguém entre nós. Tem aí alguém para tocar alguma coisa? Me ajuda. Será que tem alguém aqui distanciado do caminho? Que entendeu a mensagem que ele amou o pó. O pó corrompido. O pó sujo. Ele poderia ter aberto mão do pó e ter buscado uma outra matéria-prima, mas ele ama o pó. Ele quer realizar uma grande maravilha em você. A maravilha da restauração. Da restauração da comunhão com Deus. Da restauração da presença do Espírito Santo em você. Deixa eu perguntar se entre nós há alguém distanciado do caminho, que quer se apropriar da restauração de comunhão com Cristo. Homem descarta, mas Deus prefere restaurar. Homem joga fora, mas Deus entra lá no lixo. No lixo que talvez a família jogou. No lixo que talvez um amigo lançou. Ele vai lá no lixo. Porque ao invés de descartar, ele prefere restaurar. Deixa eu perguntar se tem alguém distanciado do caminho esta noite, que quer viver a maravilhosa restauração dos propósitos em Cristo Jesus. Tem alguém? Pode trazer aqui. Ele ama o pó. Ele ama o pó. Ele ama o pó. Ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão Ele ama o eu pó. não vou conseguir. Sou como uma criança de pó que precisa da mãe. Ao invés de descartar, Ele quer restaurar, porque Ele ama o pó. Que precisa ainda Pode trazer. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu Ele quer recomeçar. seguro eu sou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com a tua força eu chego aí. Ele quer recomeçar com você. Eu consigo andar.